Chamo-me Maria José da Silva Valente, nasci a 16 de abril de 1916. Nasci em Golpilhas. Oh. Nasci em Banca. Nasci em Banca agora. Tinha a minha irmã São e o meu irmão Jorge. Ela morreu, eu não sei bem dizer, mas devia ter alguns 15 anos. Ela foi para a praia com a prima. A tia pediu à minha mãe, ela foi para a praia com a prima e veio da praia com aquela doença. Era febre, não foi só ela, foi toda a gente que foi para a praia. Mas morreu muitos, a minha irmã morreu e morreram muitos outros escaparam. O médico dizia que pouco escapava daqueles que foram para a praia naquele ano. Aquilo foi uma crise medonha. Diz que não se apagava. Não se apagava, mas depois correu a eles todos, menos a mim. Porque o médico mandou-me tirar de casa. Já quando estava tudo em cama, perguntou se havia alguém que estava sem febre, era eu. E ele mandou-me tirar de casa. E eu fui para a casa da minha madrinha, para São Martinho, para a casa da minha madrinha. E depois, quando aquilo passou, é que então fizeram uma desinfecção à casa e aqui eu fui para casa. O médico era uma pessoa quase como família e dava-se muito bem com a gente. A gente não o chamava e ele, quando entendia que ia lá, ia. Às vezes até ia 2 vezes por dia. Ele ia lá sempre, sempre, sempre. Também já morreu. Na fotografia, naquele tempo era assim, era uma tristeza. Não tem fotografia nenhuma, ela era um pranchão de uma rapariga, forte. Algumas vezes levava-me com ela, muito amiga das irmãs, muito amiga, muito carinhosa. O meu irmão, quando eu nasci, devia ter 4 a 5 anos. Porque a minha mãe tinha 2 em 2 anos, tinha um filho. Era assim. Os mais velhos, depois os mais novos já fizeram a quarta classe. A Ana e a Inês, a Beatriz também não foi. As 2 mais novas já foram. Mas as primeiras era para trabalhar só, mais nada. Não posso dizer, mas podia ter, sei lá, não sei, alguns 10 anos, capaz de ter 10 anos. A carretar de tomar conta das minhas irmãs. Tinha aquele encargo. Depois a minha irmã adoeceu. Quando a minha irmã adoeceu, ai meu Deus, e morreu, a minha mãe disse para mim, olha, agora tu vais aprender a costura, que ela andava a aprender a costura. A tua irmã morreu e eu não tenho quem faça a roupa, eu não tenho dinheiro para pagar de fazer tanta roupa a tanta gente. Mas pronto, ela escreveu-me lá no Largo e eu fui para a costura. Fui para a costura, neste intervalo, o médico que nos tratava resolveu botar um posto de leite lá no nosso aido, lá em cima. E pôs-me a mim como empregada, eu tinha 10 anos, já é que fazia. Ia buscar leite aos fregueses, canado de leitinho, chegava lá, tinha o povo que eu levava, eu media, e escrevia tantos litros hoje, tantos litros amanhã, assim como escrevia os litros todos, e deslatava o leite, saía o gordo, com 10 anos, isso eu nunca me esqueço, saía o gordo numa máquina, aquela manteiguinha toda, e saía outro deslatado que não prestava, para outra máquina. E deslatava, depois que o leite lá estava todo, tinha a máquina, metia numa máquina, e deslatava, botava um pão canado, caía o gordo caía para um canado e o outro caía para outro para botar aos porcos. Depois, não foi assim muito tempo. Não sei se chegou a ser 1 ano, acho que não. O médico também se chateou daquilo e fechou. Mas eu, com 10 anos, fui que fiz girar naquela porcaria. Escrever e tudo. E eu vinha de deslatar o leite, quanto mais depressa acabasse o serviço, andava sempre a correr. Chegava à casa, ele já tinha comido ao meio-dia, deixava-me o caldo na lareira para estar quente, e quantas vezes nem eu comia, para ir a correr para a mestra. E depois andava em espique com outra, a ver quem chegava primeiro, a ver quem aprendia mais, andava em espique com outra.
Depois ele resolveu fechar e eu fiquei todo dia na mestra. Fiquei todo dia na mestra, depois ela já saía, não tinha máquina. Ela já saía de há dias e deixava-me ir para lá fazer alguma coisa que eu quisesse. Eu tinha poucos meses de costura e o que é que eu fui fazer? Uma camisa para o meu pai. Uma camisa para o meu pai. E depois, a minha mãe, eu ouvi a minha mãe dizer à minha prima, olha, sabes, ela estragou o pano, mas aprendeu. Já cortou, já fez, está aqui uma camisa como fosse outra pessoa que eu fizesse. Por isso, já fez. Hoje é a minha afilhada, foi a minha afilhada. Comecei logo a costurar para fora. Comecei logo a costurar para fora, o meu pai já não me levava. Dava dias à dona Alice, que morava lá, que tinha morado aqui no Porto muitos anos. A dona Alice, eu ia para lá um dia por semana. E dava dias e outros dias dava em casa, costurava em casa para fora. Quando casei, a minha arte era costurar. Não tinha mais nada, foi assim a minha vida. Mas o meu pai era muito nosso amigo, muito nosso amigo. Diz, por exemplo, não tinha arte, tinha de trabalhar com eles. Tinha arte, andava a aprender uma arte ou isto, já não nos ocupava para nada. A gente era aquilo, era aquilo. Era muito bom. O meu pai era, a minha mãe era mais arisca, mas o meu pai era muito bom. E fiz assim a minha vida de nova, de pequenita, comecei a trabalhar como manjerica. E é por isso que ainda hoje só estou bem a trabalhar. Eu acho que é por isso mesmo. Porque eu pequenina, parecia um ratinho, a lavar o pasto. Com uma cordinha, amarrava e levava lá abaixo. Enquanto a minha mãe ia apanhando, eu ia levando. Sempre a trabalhar. Só faz bem a gente trabalhar em pequena, só faz bem. Eu muito trabalhei e fui uma vítima. Eu fui uma vítima. E eu e o meu irmão fomos os piores para trabalhar. E o meu pai, um ano, quando se fez aquela estrada, que é hoje, da Banca, a água levada, o meu pai foi para lá trabalhar. E ele disse, eu ganho muito dinheiro, vocês têm de ter paciência, mas eu vou para lá trabalhar. E eles faziam aquilo tudo a bois, antes era a bois, a carros de bois, e a araios, e tudo, era tudo com bois. E a gente temos 4 bois, e vacas, a gente tinha vacas e tudo, era muito trabalho. Depois chegou a minha mãe, uma ingrata, para trabalhar connosco, que a gente pudesse, e ele ia todos os dias ganhar dinheiro para a estrada, enquanto a estrada valia. Ele ia ganhar dinheiro, andava um padre a guiar o serviço da estrada e era o meu pai a fazer o serviço com os outros. O meu pai era com o gado. Antes eram os bois que faziam o serviço, puxava bois com as ferramentas e assim. E o meu pai era para andar com o gado, a puxar as pedras e o padre andava a guiar os trabalhadores. Ia para lá todos os dias. Não podia ficar com dinheiro, o patrão era muito amigo dele. E depois, chegou a altura dele fazer a idade, 21 anos, e o patrão disse, alto lá, que o pai dele ia buscar o dinheiro todos os anos. Não sei se era anos, se era meses. Ia lá buscar o dinheiro que ele ganhava. O meu pai. E então o patrão chegou quando ele fez a idade, o patrão acho que disse, menino, agora, alto lá. Agora quem manda em ti sou eu. O dinheiro que te dou é teu, não é dos teus pais. Nem dos teus avós, é teu. E começou a guardar. O pai chegou lá para levantar o dinheiro e o patrão não deixou. O patrão, não, ele agora já é senhora dele e tem de trabalhar para ele. E pronto, ele veio-se embora. Ele veio-se embora e depois, quando veio, já tinha a terra das Ribeiras comprada, com o dinheiro dele. E veio até que casou logo. Casou logo com a minha mãe. E depois acho que ainda foi ao Brasil. Depois era cozinheiro no Brasil. Era cozinheiro no Brasil, e o patrão gostava muito dele. E depois ele gabava-se, coitado. E eu faço comer melhor que a vossa mãe. E fazia. Faço comer melhor que a vossa mãe. Já para isso estive na cozinha a cozinhar. E também foi escravo de vida. Mas, graças a Deus, criou bem os filhos e criou bem a nós. Conheci os meus avós, conheci, então não conheci. E foi eu que fiz o vestido do casamento da minha avó e aqui vesti, do casamento, do batizado. Ai, porra, do funeral. E estava a costurar em Loureiro. E chegou lá a morte que ela que morreu. Tive de vir logo embora. Fiz o vestido, vestia, e aqui a preparei.
E é que ela vivia perto de nós. E a gente ia lá à canalha. Tínhamos pão, a gente não nos faltava pão, graças a Deus. Mas ela tinha de ter alguma coisa para nos dar. Era ali pertinho da gente, minha amiga. E depois, quando eles adoeceram, começaram a adoecer, a minha tia, acho que era tia, o meu tio tinha casado de novo, estava fresquinho, e ela que ia para lá, que lavava a roupa todos os dias, era um carregão de roupa. E ela que ia lá todos os dias buscar a roupa, e aqui ia levar, e que tratava. E os meus tios, foi um ano certinho, os meus tios, aqui labrar as terras, aqui semear, aqui tratar o ar, aqui tudo. Meu pai, um ano certinho, não teve, tudo feito por gente de fora, tudo. Foi uma calamidade lá em casa. Mas não faltava gente para nos fazer serviço. Era caldo e pão. Era caldo e pão. Ao domingo era mais um tacho de arroz ou carne. A minha mãe comprava. A gente tinha galinhas, tinha porcos, tinha vacas, matava-se tudo, havia gado para tudo. Tínhamos tudo de casa. Eu estava no quinteiro, que ainda é hoje o mesmo quinteiro, à porta da cozinha, sentada numa cadeira, estava muito fraquinha. E a minha mãe estava a fazer comer. E fez o comer, e arranjou o meu pratinho, arranjou tudo, e via a sair para a cozinha fora, comeu comer, e comecei a arrancar tudo que tinha. O meu falecido pai veio, alto, acabou o obrigar a comer, acabou aqui. Ela não pode comer isso, para comer isso, comida que tem lá dentro, faz favor, acabou esse comer para ela, acabou. E acabou mesmo, nunca mais comi, nunca mais me atentaram para eu comer. Ainda hoje não como. E tentou. Mas passou-se bem o meu falecido pai, parece que ainda estou a ver. Era tão amigo da gente. Minha mãe era mais cabra. A minha mãe era mais cabra. Quando não se vingava dela, virava-se a cantar, e cantava, e cantava. Minha mãe era muito cabra, mas íamos uma vez por ano ao Furadouro, ao mar. Minha mãe aqui ia com nós. A gente não podia sair da beira dela. Um ano ela cismou que não ia. E meu pai disse, meninas, vocês preparem-se que tal dia, era um domingo, tal dia vamos à praia. A vossa mãe não quer ir, vou eu com vós. E ela ficou furiosa. Pensava com o meu pai que não ia. Ficou furiosa, mas isso eu era moça. Mas chegou só o dia de manhã cedo, preparemos-nos e fomos para a praia, para o mar. Mas o meu pai ele chegou lá, juntou-se com os amigos, juntou-se com eles. E a nós disse, olha meninas, mas agora, sabes que é ali que está o mar, não podeis ir para lá. Juntai-vos com os vossos colegas e brincar à vontade. Há tantas horas, quero que seja aqui nesse sítio. Podíamos ir embora. Pronto, olha, foi um dia de brincadeira. A gente juntou-se com colegas lá. Andávamos à roda, tudo sem brincadeira assim. Foi um dia de brincadeira. Chegamos à horinha, estávamos lá com o meu pai para nos levar. E nós fomos, quer dizer, sim, nós fomos embora e a minha mãe, e apareceu-me um rapaz ao caminho. Apareceu-me um rapaz, começou a falar, e eu também falei. Começou a falar com as minhas irmãs. E chegamos à porta, o meu pai entrou, e as minhas irmãs, e eu fiquei à porta. Minha mãe veio logo à porta e disse, já estão com à porta. Estão com à porta. Porque o meu pai deixava-nos namorar e deixava-nos andar. Desde que fosse ali, tudo dentro Apareceu este lá, o falecido, e eu não queria casar naquela altura, ele era mais velho do que eu. E eu não queria, ele foi falar para o meu pai, não falou para mim. Ele falou com o meu pai. E depois o meu pai veio na feira de Santo Amaro. Depois o meu pai chegou a casa e chamou-me e disse, olha, fulano
porque a minha mãe cismava que era prima dele, que os Santeiros, que eram todos primos. Fulano foi comigo à feira, e eu não sabia que ele tinha ido os dois para a feira, nem ele foi lá. Fui para a feira de Santo Amaro e falou comigo e disse-me se tu querias casar com ele. E olha, eu não te mando nem te proíbo, não quero culpas, mas acho que tu que fazias um casamento bom. Só te digo isto, acho que tu que fazias bom. Que ali para o lado ele andou a servir aqui. E para o lado do Porto vive-se muito melhor do que aqui, sabes? Era assim para mim, sabes? A vida lá é muito melhor do que aqui. Aqui é muito mais poderosa. Por isso não te mando. Só te dou este conselho. Acho que fazias bem. E eu fiquei a pensar. Fiquei a pensar até que dei assim. Dei sim foi ideal para a minha mãe. Minha mãe que assumia, não, ralhava por tudo, por nada, ralhava. Fui lá casar por isto, mas ela depois já ralhava para eu casar, já pintava o real. Casei, meu pai fez-me um casamento, não se usava lá sem fazer casamentos. Foi de carro, não foi a pé, os casamentos iam a pé, mas eu não fui a pé. O meu pai convidou lá os amigos dele e nós, e fomos de carro, e viemos de carro. E foi um casamento, toda a gente dizia, deixa que teu pai fez um casamento, deixa que teu pai... E depois tinha essa minha amiga, que tinha sido criada aqui no colégio, nas vésperas do casamento, ele foi lá, não sei porquê, e estivemos a falar com ela, e ela a chorar, a pedir-lhe para ele me estimar. A rapariga era muito minha amiga. Ao domingo, ela era toda senhora, ao domingo ela vinha buscar sempre e dar um passeio com ela. Era muito minha amiga. E ela disse, olha que você estima, eu ainda passo a ouvir lá. Olha que você estima, que leva a melhor prenda que a casa tem. Você viu que buscar a melhor prenda, deixa-me ficar sem amiga. Ela morreu quase do caminho. Casou também, alcançou, ao ter a criança aqui no Porto, morreu. Que tinha a fotografia do casamento. Feito por mim, era um vestido claro, cinzento claro, um véu na cabeça, e era o que se usava naquela altura. Por acaso eu ia bem vestida. Fui eu que fiz o vestido, mas eu ia muito bem. E a Beatriz casou logo atrás de mim. A Beatriz casou logo atrás de mim. Também um casamento, também arranjado na Radul, não sei como é que foi. E a minha mãe ficou com tanta raiva, depois, o princípio era da cor, depois tinha raiva, que até nem me deu a máquina de costura. Mandou-lhe uma máquina e a gente não tínhamos dinheiro nessa altura. Mas eu em pouco tempo assim metemos dinheiro, caralho. Eu estive a trabalhar, em pouco tempo, eu juntei, até fui eu que comprei isto, não foi ele, não fui eu que comprei isto. Fui eu que comprei o copo da pala, fui eu que comprei os campos lá de baixo. Depois comeu o banho, todos os dias, ia para Porto vender, todos os dias. Depois o dinheiro para pagar a renda. E deixava a loja a quem quisesse. Depois eu tinha, pronto, apetecia-me a loja. O Salvador sentiu que eu queria a loja, ficou com a loja. Veio aqui, vendeu com os gajos e ficou com ela. E buscar a renda, mas já tinha oferecido para mais pessoas. E depois, mas não me tinha oferecido a mim. Depois um dia apareceu aqui mais a senhora a buscar a renda, patroa. Entrou a buscar a renda e disse, então você ainda não me deu isto? E eu ali dentro e ele lá, você ainda não me deu isto? E ele disse, não. E ele disse uma história que eu tinha dito. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, porque ele tentava vender aquela parte e eu ficava aqui. E depois eu disse, olha, não vale a pena, porque daqui ninguém me tira, daqui ninguém me tira, eu daqui não saio. Que eu sabia certeza que o negócio aquele que não estava fora. Então disse, daqui não saio, e daqui ninguém me tira, não se aflija. E ele disse, pronto, eu compro, a senhora estava no carro lá fora,
Ele foi chamou-a, olha, anda cá. Olha, a Miquinhas, já todas eram Miquinhas. A Miquinhas compra isto. Compra. E eu disse, compro. E ele disse, e ele está com ela, combinou com ela e combinou comigo. Não lhe interessava fazer a escritura, senão passaram 3 meses, não sei o quê. Isso para mim não me interessa, o que me interessa é ter palavra. Se tiver palavra, ele está a palavra, e a senhora, seja descansada, está a palavra, está vendida. O que é a escritura só se faz para a altura. Está bem, pronto, só se faz para a altura. De hoje em diante é seu. E já não paga a renda hoje. Já não aceitou o dinheiro daquela renda. E eles foram embora e eu fui lá e ele estava lá e disse, ó Salvador, olha, comprei a loja. E ele disse, compraste? Comprei. E o dinheiro? Estou feliz com o dinheiro. Ele não queria saber do dinheiro. Muito feliz com o dinheiro. Tive sorte nisso também, que alguns só quer ter e gasto e ele não era, coitado, não era. E foi assim que a gente sangrou na vida, mas sangramos muito. E eu tinha-os aqui todos, e casei-os todos e todos casados bem. Ficaram todos bem casados. Um já morreu, o António, o mais velho morreu, do coração. Morreu por cabeça dele. O médico dizia para ele trabalhar, a mulher não havia deixado trabalhar, a mulher ainda é viva. Mas era uma malandra de chapa. O pai chamou-a à parte e avisou: olha, que essa mulher não serve para ti. Oh, serve. E só te aviso, agora tu fazes o que tu quiseres. Ela era uma malandra de chapa, depois que ele morreu, já trabalhava mais, até ia deixá-la trabalhar. Saber que ele que não podia fazer nada do coração, ele é que fazia tudo, ele é que fazia os carregos para ele ir vender, ele é que fazia tudo, olha. Ele foi e ela ficou. E ela ainda está viva. Passado um mês, tive uma carta do Brasil para eu deixar a mercearia. E eu disse, não deixo. Agora é de ver como a mercearia dá. Agora ela é minha, mas se eu queria ter, não vendia. É minha, agora é de ver como a mercearia dá. E ele zangou-se, veio do Brasil, veio morar para lá para a Chamorra, passou pouco tempo, morreu, está feito. Pagava, não tinha calotes, não tinha grandes calotes. A gente ia levar, tinha o carro, ia levar as compras do Cadabão, vinha muita gente do Cadabão aqui, e a pala era toda minha, era tudo meu, trabalhava com uma desgraçada. Depois isto deu uma viravolta, foi assim. O Nuno não era, o Nuno foi antes do Nuno. Era um padre, ele tinha muita fama e depois esteve aqui pouco tempo porque ele foi para Lisboa, para Osório, para mais alto do que o padre, ainda assim mais. Ele era muito bom. E ele foi falar para o padre e o padre deu-lhe conselho a Nanda. Elas são... Elas andavam lá sempre na catequese, andavam por lá. E ele disse, elas são bem adequadas as duas, mas eu ia para a Fernanda, que se fazia, que agora já não se faz. A seguir à quarta classe fazia-se aquele exame era feito lá, era feito em Aveiro. Ele foi em Aveiro, nesse dia morreu. Aqui o meu vizinho, o pai da Júlia, de desastre. E não havia ninguém que tivesse telefone. E eu não tinha telefone, eles haviam de falar pelo telefone como é que ele tinha ficado no exame de lá, de Aveiro. E ele morreu de desastre, estava aí um meio medonho, mas ainda assim deram o recado dele que tinha ficado bem. Deram o recado dele. E ele veio, então, quando fez esse exame de admissão em Aveiro, é que depois teve de vir para aqui, para as escolas mais altas, para as outras escolas, já não foi para a escola primária. E depois o António, mais velho, como uma vez, dizia para o Domingos, olha, estuda, tu gostas de estudar, não gostas? Quantas vezes eu ouvi por trás, tu gostas de estudar, não gostas? Estuda, que nós fomos uns burros, não quisemos, e agora tu conheces, calha-te bem. E ele depois ainda tentou, o António, o meu enteado, ainda tentou ir para uma escola, para fazer mais qualquer coisa, e andou lá 2 meses ou 3 e desistiu, não quis.
não tinha cabeça, não tinha cabeça. E o nosso pedia sempre que ia estudar, queria estudar, queria estudar. E depois eu com a carta que eu recebi dele, eu não fui a professora, fui eu que recebi a carta dele, fui com ela à professora, aquela professora dava-se muito bem comigo, que morava aqui na porta seguinte, era aqui a escola. E eu fui lá com a carta para ela ler e para ela me dizer onde era o sítio que ele dizia que tinha a escola, que ele de lá já dizia que tinha aqui a escola, mas eu não sabia. E eu fui lá, e eu achei, ai meu Deus, eu estava muito triste. E ela disse, você está triste? Quem me dera a mim ter um filho como você tem? Quem me dera a mim ter um filho que me desse uma carta como esta carta aqui está? Eu lembro-me do 25 de Abril, mas não me lembro da mudança, não me lembro nada da mudança. Mas a casa aqui, quando eu vim para aqui, isto era um aido, quase. Era quase um aido. Depois eu dei-lhe um concerto, arranjei. Agora, por lá assim, foi quando parti a perna. Fui para o hospital, estive no hospital, depois eu disse, eu não posso. E depois, não vale a pena, se calhar nunca mais posso. Agora não posso, se não pudesse ir sentada. E é que tratar de fazer para lá assim, porque a minha ideia era de fechar. Era fechar porque eu vinha sem pedir nada. E ainda agora, ainda hoje foi um dia, quando me levanto é uma dor aqui nesta perna, está aqui estou agora com a minha irmã, está aqui o ferro metido. Eu vi, o médico vinha assim com 4, era 4, assim, 4 pernas. Assim uma coisa, e assim uma perna aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E chegou à minha beira e puxou uma roupa do lado aqui, e puxou isto em cima da perna, e pôs-se em cima disto, e ele, o médico, pôs-se assim em cima, e eu dei um grito, ai! E já está, já está, já está, já está, pronto, já está. E aqui ficou aquele 4, era assim 4, era assim, faz conta, era assim 4. Um aqui, outro aqui. Outro aqui, era assim. Assim, e assim. E ele pôs-se assim com a mão assim, e pôs-se mesmo em cima de mim, assim, em cima de mim, dei um berro, e ele já estava. E está lá. Ainda hoje, há quase todos os dias, mas ainda hoje, quando eu me levanto, dói-me a roer aqui, enquanto eu não começo a andar com a perna para trás para a frente, ainda me dói. E as mulheres deixaram tanto de vir. E também vão morrendo aqui nesta rua, já há pouca gente. Tem morrido a quase tudo. Tem morrido a quase tudo. Qualquer dia vou eu. Vamos todos. Mas bem, eu estava muito querida aqui na freguesia. Aqui nos arredores, Pala. A Pala era toda minha. Pala, Cadavão, Rio, é tudo. Eu não tinha tempo para nadinha, ai meu Deus, era sempre a dar. Agora passo ver de vez. Estou para aqui. Agora é diferente, vai-se pondo as coisas diferentes. Minha cabeça aqui parece não sei o que é. Mas não me dói tanto, eu é de estar distraída, não sei, não me dói tanto. Eu nem sei dizer se tinha luz, acho que tinha luz. Tinha luz, tinha. Quando vim para cá já tinha luz. Na casa toda, tanto na quinta como aqui, tinha luz. A viela era a mesma para aqui fora, porque tinha muito mais gente. Não tem morrido. É quase igual. Hein? As casas são iguais. Eu não gosto de apartamentos. O senhor me perdoa, mas eu não gosto. Eu ia descalço, eu e as outras descalços, e leiteiras e tudo descalço, para os correios, para a praça. Antes, para sair de Gaia para o Porto, tínhamos que calçar calçado. E aquilo foi rápido, aquilo veio logo. E a gente estava habituada a andar descalço com os pés desgraçados e não sabíamos andar calçadas. Depois veio a moda do calçado, proibido andar descalço, e a gente agora já não sabe andar descalço. No Porto, a gente não podia passar a ponte descalço.
Ao passar a ponte tínhamos de calçar-nos para ir para o Porto, para o negócio, para o Porto. Mas depois passou para cá e passou para todo lado. Depois já ninguém podia andar descalço. A gente quando foi proibido, amarrava um pano no pé, embaixo, amarrava um pano e já ia calçado. Era uma miséria. Salvador eram bolas. Até proibiam. Quantas vezes deixou ficar coisas em casa que não se estragava para ir no outro dia para levar os que lhe pediam. Ele era muito bolas. E também tinha pena. Eu sabia o que custava andar eu correr daqui para o Porto. Mas algumas vezes cozia o pão, quando era cozer o pão. Mas no fim de comer descansava um bocado, no verão, no inverno não. Eram os meus moços que arranjei lá. Aqui. Estiveram assim as chaves, aqui, mas não gostaram de estar lá. E daqui foram para casa. Se calhar era 15 mais velho. Não sei. Não posso dizer. Se for ao cemitério sei, mas não sei. Tomara eu que me fizessem o trabalho, não estão assim daquela idade. O povo de antes era muito fidalgo. Depois foi-se mais escravo com a vida. Agora custa lei para escravo. A gente que escorrega na cabeça a chegar à praça e ele não nos deixar ir para a frente, a gente teve de ir embora. Estava a polícia na rua, mais de uma vez que a polícia estava na rua, mas nesse dia obrigou-nos a vir embora. Deixar para arrebentar qualquer coisa, qualquer revolução, mas depois acho que ficou em nada. Ficou em nada, a gente veio embora, mas ficou em nada. Mas susto acabou, apanhamos. E era o Salazar acudia muito às coisas más. Ele acudia, ele também tinha perdão, mas ele acudia. E estava muita polícia, aí adiante, já lá longe. E a gente, assim como a gente ia chegar, eles mandavam parar. E a gente carregada parada ali, a par com os polícias. E vindo, e o povo ia muito, e quando estava um monte muito grande, aqueles diziam que estava a passar. A polícia, vocês não podem seguir para a frente, vocês têm de ir para trás. Vocês têm paciência, não podem ir para a frente, senão pode isto arrebentar. Ele dizia, isto pode arrebentar num tiroteio no estante e vocês não podem ir para a frente. E nós lá viemos para trás com carregos. Depois foi quando o Salazar disse que nos livrava da guerra, mas que não nos livrava da fome. Porque nessa altura houve fome. E eu, uma vez fui vender e não tinha em casa uma gota de açúcar. E eu andava muito constipada. E fui vender. E vi mais uma rapariga que era criada a servir aqui embaixo, que morava aqui embaixo. Vim com ela. E ela disse-me assim, você agora chega a casa, faça um café forte e via ver se não tem gota de açúcar em casa. Não tenho, ninguém me dá açúcar, eu não tenho nenhum. E ela calou-se muito calada, era criada a servir. E foi para baixo, era aqui já embaixo a casa da patroa. E disse à patroa, e a patroa pôs-me um bocadinho de açúcar, sei lá, um quarto de açúcar, que era num quartichinho, e mandou-me vir trazer. E nessa altura mesmo, nessa semana, eles puseram a cada casa, conforme as pessoas tivessem, receber tanto açúcar, os combustíveis. Recebia-se os combustíveis, o arroz, o açúcar, coisas todas, vinha por tabela. Mas vinha um bocadinho, porque senão comia todos e os outros não comiam. Isto já foi eu comigo aqui. Depois vinham umas senhas, uma senha que já vinha feita por pessoas. Sim. Quantas pessoas tinham, quantas pessoas vinha de açúcar, quantas pessoas tinham, quantas tabela vinha de... Eles faziam o cálculo, o açúcar, o arroz, a massa, tudo. E para mim também, só podia tirar
tinha a minha senha também, mas isso foi por pouco tempo. Depois já veio a liberdade, mas nessa altura, mas depois havia muito, estás a perceber? O povo andava a se marcar, e uns a se marcavam tudo, outros não tinham nada. E veio essa lei, tinha de buscar a senha para trazer as coisas, depois, olha, eu não faltava nada, eu ainda aqui não estava, e não faltava nada já não faltava nada, se dava que chegasse e sobrasse, mas até aí não, era quem mais se embarcava, sabes? E depois eu recebia, depois até vendíamos uns aos outros, quem tinha vendia, dava, era assim. Mas foi um ano, o Salazar falou e disse que nos livrava da guerra, que estivéssemos descansados, que nos livrava da guerra, mas da fome que não nos podia livrar. Da fome que não nos podia livrar, mas a guerra é que livrava, e livrou. Lá os chefinhos deles é que faziam mal. Matavam, botavam ao mar, botavam... Foi uma vida muito amarga. Que horas são, hein?